Bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu sou a professora Andiara, de português, com mais uma aula para o sexto ano. Bom, nessa aula, nós vamos falar sobre o conceito de pontuação e o uso da vírgula. Para começar, o que é pontuação? Então, pontuação, no geral, serve para representar pausas na fala. Nos casos do ponto, vírgula, e o ponto e vírgula, e também servem para representar entonações, que seria nos casos de ponto de exclamação e de interrogação, por exemplo. Além da pausa na fala e entonação da voz, os sinais de pontuações reproduzem na escrita nossas emoções, intenções e anseios. Na fala, a intenção de exprimir afirmação, exclamação ou interrogação é marcada pela variação no modo de emitir um som. Porém, na escrita, é a pontuação que serve para representar graficamente essa entonação, que ajuda a construir o sentido desejado, principalmente para aquele que está ouvindo a sua leitura. Então, por isso, a pontuação ela é muito importante para o entendimento do texto. Vamos lá. Começaremos a falar do uso da vírgula. É claro que tem várias pontuações, como eu já disse ali, ponto, interrogação, reticências, tem várias. Mas nessa aula nós vamos especificar no uso da vírgula porque ela é mais extensa. Ela é um pouco mais, como eu posso dizer, mais trabalhosa de vocês conseguirem usá-la de maneira correta. Então, por isso requer muita atenção. Então, hoje focaremos na vírgula. Bom, quando nós estávamos lá na quarta série, no quinto ano, na quinta série, a professora dizia para a gente que a vírgula é uma pausa na respiração. Mas isso não é uma verdade absoluta. Por quê? Se a vírgula fosse pausa na nossa respiração, nós iríamos colocar vírgula o tempo todo em um texto, porque nós respiramos o tempo todo. Se nós pararmos de respirar, nós estamos mortos. Então, a vírgula não é uma pausa na respiração. A vírgula é uma pausa que altera a entonação do texto. Então, eu tenho que seguir as regras. Eu não vou pôr vírgula onde eu quero pôr essa vírgula. Eu vou pôr vírgula aonde ela é bem-vinda ali para ter uma interpretação na leitura de forma correta, para não ter o uso ambíguo. Então, vamos lá. O uso da vírgula serve para marcar o deslocamento de um termo na frase, por meio de uma pausa que altera a entonação. A ordem canônica de uma frase, em língua portuguesa, é sujeito, verbo e complementos. Essa é a ordem original. Então, quando eu vou constituir uma frase, eu tenho o sujeito, que é aquele que pratica a ação, eu tenho o verbo, que é a minha ação, e eu tenho o complemento, que vai complementar essa ação do verbo. Quando essa sequência é respeitada, não se coloca vírgula alguma. Então, resumidamente, não se separa por vírgula sujeito e predicado, nem verbo e complementos. Tá? Exemplo aí para vocês. Caio foi à praia. Quem foi à praia? Caio, sujeito. Foi o verbo. Ele fez a ação de ir. E ele foi aonde? À praia, que é o meu complemento, no caso, o meu predicado. Né? Quem foi à praia? Caio. Foi à praia, predicado. Nesse caso, eu tenho a minha forma correta. Eu não tenho um deslocamento aí. Então, eu não vou utilizar a vírgula. Na frase anterior, que eu acabei de ler para vocês, não se admite vírgula, tanto depois de Caio, quanto depois de foi, pois o uso estaria ferindo as regrinhas básicas que foram ditas, né? Eu disse para vocês acabaram de ler aí comigo, está seguindo, que quando eu tenho essa ordem canônica, eu não coloco vírgula. Tá? Em uma frase pequena, como a do exemplo, é muito mais fácil notar os elementos sintáticos. Ou seja, quem é o sujeito, o predicado, o objeto direto, o indireto. No entanto, em períodos mais longos, o que é período? Né? Nós definimos que período são as orações que são divididas por que tem verbo. E para ter período, eu tenho que ter
um ou mais verbos. É preciso atentar em não inserir uma vírgula com a intenção de fazer uma pausa e acabar infringindo as regras. Tá? Então, eu não posso, volto a dizer, não posso pôr vírgula onde eu quero. Eu devo pôr a vírgula aonde for necessário, porque senão, em uma leitura, o ouvinte ele pode entender uma outra coisa daquilo que eu estou querendo dizer. Então, palavrinhas para vocês aí do sexto ano que podem ter dúvidas, né? Que passou aí no slide para você. Elementos sintáticos. O que são os elementos sintáticos, né? É o que desempenham uma determinada função dentro de uma oração. Então, vocês veem ali, Caio foi à praia. Eles estão determinando esse desempenho, esse papel aí sintático dentro da mesma oração. Eles não fogem da oração. Eles estão na mesma oração desempenhando o valor sintático. Correto? Próximo. Então, como usar as vírgulas, né? Eu falei para vocês anteriormente de quando não usar, né? Agora eu quero saber como usar as vírgulas. Saber onde colocar a vírgula favorece a compreensão do texto. Do mesmo modo que inseri-la aleatoriamente pode afetar a legibilidade, que é afetar a leitura, né? O que eu acabei de dizer para você nos slides anteriores. Então, já que sabemos quando não usar, agora veremos quando usar. Adjuntos adverbiais em posição padrão. Para vocês ainda que estão, né, que saíram da quinta série, estão agora no sexto ano, então eu vou dar uma prévia para vocês do que são esses adjuntos adverbiais em posição padrão. Adjunto são palavras que vêm junto. Toda vez que eu ouvir essa expressão, adjunto verbal, adjunto adverbial, né, são palavras que vêm juntas. Eu vou ter duas palavrinhas junto com a outra. Então, por exemplo, advérbio sozinho é a palavra que muda, né, inteiramente o valor do verbo ou do próprio advérbio. E adjunto é a palavra que vai vir junto com esse advérbio, que aí vai me dar duas palavrinhas, tá? Posição padrão é a posição que seria a correta dele, que seria a habitual, né? Não precisamente a correta, mas a habitual, ao que dá mais frequente, a posição padrão desse advérbio. Então, se na frase houver um adjunto adverbial em posição padrão, que é aquela posição que é a que normalmente aparece esse advérbio dentro de uma oração, ou seja, ao final da oração, porque normalmente a posição padrão de um adjunto adverbial é no final da oração. Então, se essa oração tiver esse adjunto adverbial em posição padrão, fica-se o seguinte: João comprou um carro para a esposa ontem. Ó, esposa e ontem estão no final da oração, vocês estão atentos? Ontem é o meu advérbio. Esposa está junto com ontem, por isso adjunto adverbial. Então, eu tenho ali uma posição padrão. Como há apenas um adjunto adverbial, a vírgula é facultativa. O que é facultativa? Eu posso usar essa vírgula como eu posso não usar. Então, está adequado os dois usos. João comprou um carro para a esposa ontem, sem vírgula. João comprou um carro para a esposa, vírgula, ontem. Tá? Por quê? Ela é facultativa. Eu posso colocá-la ou eu posso não pôr. Bom, seguiremos. Porém, se mais um adjunto adverbial for acionado, é preciso fazer pelo menos uma quebra. Então, por exemplo, eu tenho esse adjunto adverbial no final da minha oração, mas eu vou colocar na minha oração mais um adjunto adverbial. Aí eu preciso, pelo menos, fazer uma quebra para não ficar aquela coisa pesada. Então, João comprou um carro para a esposa, vírgula, ontem, antes do almoço. Tá? João comprou um carro para a esposa ontem. Ontem, né? Advérbio de tempo, antes do almoço. Advérbio de tempo também. Então, eu acionei um outro advérbio.
Então, vocês podem ver que eu usei a vírgula. Ontem, vírgula, antes do almoço. João comprou um carro para a esposa, vírgula, ontem, vírgula, antes do almoço. Então, eu posso fazer essa quebra. Eu posso usar vírgula tanto depois da esposa, quanto depois do ontem, quanto depois da esposa e depois do ontem. Porque eu estou acionando mais uma adjunta adverbial, que é mais um adjunto junto com outra palavrinha. Correto? Adjuntos adverbiais fora da posição padrão. Qual é a posição padrão? Lembra lá nos slides anteriores que a posição padrão é o adjunto adverbial vir no final da oração. Mas isso não significa que ele sempre vai estar no final da oração. Em razão dos adjuntos adverbiais terem grande mobilidade dentro da oração, o que é mobilidade? Eles não são necessariamente, por regra, ter que estar no final da oração. Isso é o que mais se encontra, é o mais habitual. Mas eu posso encontrá-los, esses adjuntos adverbiais, em outros lugares da oração. Isso é representado pelo uso da vírgula, que insere uma pausa. Então, ontem, olha lá, ontem, adjunto adverbial de tempo. Então, ontem, vírgula, João comprou um carro para a esposa. Atentaram-se que ontem não está no final, ontem está no começo. Posição padrão do advérbio ou do adjunto adverbial, final. Mas aqui ele se deslocou, ele está no começo. Então, eu devo inserir uma vírgula. Olha lá, para onde mudou ontem agora? Saiu do começo e foi para depois um pouquinho do meu sujeito, tá? Então, João ontem comprou um carro para a esposa. Então, o ontem eu coloquei entre duas vírgulas. Por quê? Ele está depois do meu sujeito, tá? Lembrando-se que se não tivesse esse advérbio de tempo ontem, fosse João comprou um carro para a esposa, eu não teria vírgula, porque eu teria a minha posição correta, canônica da minha oração. João comprou um carro, vírgula, ontem, vírgula, para a esposa. Ele também não está nem no começo, nem depois do meu sujeito, mas ele também não está no final. Então, também ele vem entre vírgulas. Então, o que vocês têm que gravar? Professor, é difícil? Não é difícil, é só gravar. Adjunto adverbial, posição habitual, né, que seria essa forma padrão dele. A forma padrão dele é no final da oração. Se ele vier no final da oração, eu posso pôr ou posso não pôr a vírgula. Correto? Agora, se esse adjunto adverbial for acrescentado de outros adjuntos adverbiais depois dele, eu tenho que colocar uma pausa. Agora também, se esse adjunto ele tiver essa mobilidade dentro da oração e ele sair da minha posição padrão, eu devo colocar a vírgula. Eu devo isolá-lo ele entre vírgulas. Então é só memorizar, porque aí na hora da escrita vocês vão, na prática, vai fazer assim de olhos fechados, ok? Bora lá. Adjuntos adverbiais sob forma de oração. Tá? Então aqui, posto que os adjuntos adverbiais também podem apresentar-se como orações adverbiais. Geralmente, o uso da vírgula é recomendado para separar a oração subordinada adverbial da oração principal, mas é dispensável se estiver em sua posição padrão, quer dizer, depois da principal. Então, aqui nesse caso, está ficando um pouquinho mais complexo, né? Porque esse assunto de oração subordinada, vocês vão ver lá no 8º ano, 9º ano, mas eu estou passando aqui para vocês terem uma prévia. Quando aparecer no texto de vocês estiverem lendo, ou tiverem vocês mesmos formulando o próprio texto de vocês, vocês vão atentar a essas palavrinhas que surgirem e usar a vírgula de maneira correta. Então, repetindo para vocês entenderem. Eu expliquei lá atrás todas as formas do adjunto adverbial, que é o quê? Uma palavra que segue junto com o advérbio. Bom, agora eu já vou estar falando desse adjunto adverbial sob forma de oração. Por quê? Quando eu tenho uma oração, eu tenho um verbo. Quando eu tenho uma oração a mais, eu tenho 2 ou mais verbos. Então, por exemplo, se eu tiver uma oração
e essa oração ela não tiver esse sentido completo, eu preciso de um suborno para que entenda, ela vai entrar como oração subordinada. E quando essa oração ela for adverbial, ele vai vir por vírgulas. Então presta atenção aqui. Vamos ver se a gente desenrola melhor para ficar mais fácil para vocês. João comprou um carro para a esposa quando chegou o Natal. Então, quando chegou o Natal, João comprou um carro para a esposa. Então, vamos prestar atenção por que na primeira não teve a vírgula e na segunda teve a vírgula. Nós não falamos que a oração subordinada completa o valor da oração principal? Ela completa, tá? Então, no primeiro caso, João comprou um carro para a esposa. Ponto, eu entendi. Eu não tenho oração subordinada, porque para eu pôr essa oração subordinada, eu vou ter que não entender a oração principal, e a oração subordinada, ela é a forma sintática de eu completar a oração principal. Então, no caso da primeira, eu usei o quando chegou o Natal, porque eu quis, mas para completar, para ficar mais bonita. Mas João comprou um carro para a esposa, eu entendi que ele comprou um carro para a esposa. Já na segunda, olha lá, se eu chegar para vocês e falar, olha pessoal, quando chegou o Natal, vocês vão falar, ficou louca, né? Quando chegou o Natal, aconteceu o quê? Papai Noel chegou, né? Então, assim, quando chegou o Natal, eu preciso de um suborno para eu entender o que aconteceu aí quando chegou esse Natal. Aí vem entre vírgulas, porque olha lá, quando chegou o Natal, João comprou um carro para a esposa. Esse João comprou um carro para a esposa é a minha oração subordinada adverbial completando a minha oração principal. Aí eu preciso da vírgula, correto? Bora para outra. João comprou um carro quando chegou o Natal para a esposa. Então, novamente, eu estou falando que João comprou um carro. Agora eu vou usar. Ele comprou um carro para quê? Por quê? O que aconteceu porque ele comprou esse carro? Porque se eu falar só assim, João comprou um carro, é meio que vago, né? Então, João comprou um carro, vírgula, quando chegou o Natal, vírgula, para a esposa. Correto? Então, vocês entendem. Mais para frente, vocês vão entender melhor, porque vocês vão ter que entender essa relação de oração subordinada com a oração principal, vocês vão ter que entender tudo isso, tá? Mas só para vocês terem uma prévia aí quando aparecer, e saber que a vírgula não é pausa na respiração, a vírgula tem regras e nós devemos respeitá-la para nosso texto sair coerente. Correto? Próxima. Advérbio de tempo e lugar justapostos. O que são palavras justapostas? São palavras uma junta da outra. Elas estão juntas, tá? Também se faz uso da vírgula para separar tempo e localidade nas datas, normalmente em correspondências como em sexta-feira. Ó, sexta-feira. Adjunto adverbial. Sexta-feira é o adjunto adverbial de tempo, vírgula, 13 de setembro de 2019. Eu estou separando, né? Olha lá, também se faz uso da vírgula para separar tempo e localidade. Eu estou separando esse adjunto adverbial de tempo e lugar. Próximo, o inverso, Rio de Janeiro é o lugar, né? Eu estou separando também esse adjunto adverbial de lugar da data, correto? Então, quando eles estão justapostos, eles vão ser separados por vírgulas, principalmente, normalmente, em correspondências que contenham datas, ok? Próxima. Termos da mesma função, não ligados por conjunção. Novamente, tem a palavrinha conjunção. Conjunção, vocês já estão ouvindo falar, já estão começando a se familiarizar com esse termo. Conjunção são conectivos de um texto, são palavras que servem para ligar, para deixar o meu texto mais coeso. Então, nós vamos entender agora esses termos da mesma função não ligados por conjunção.
tá? A vírgula serve para intercalar elementos que exercem a mesma função sintática, quando não estão unidos por conjunções, como na frase de Machado de Assis. Então, assim, achava homens declamadores, vírgula, grosseiros, vírgula, cansativos, vírgula, pesados, vírgula, frívolos, vírgula, chulos, triviais, ponto. Então, vocês viram aí que eu fiz? Eu separei em vírgulas os termos da mesma função sintática que não estão separados por conjunções. Eles não têm conjunções aí. Então, eles são separados por quê? Pela vírgula, né? Mas percebem que são tudo da mesma função sintática. Todos os termos desempenham a mesma função, né? Qual que é a mesma função? Achava os homens declamadores. Então, a mesma função que eu dei aí para os homens declamadores, que é grosseiro, cansativo, pesado, tudo está falando lá da mesma função. Entretanto, quanto às conjunções e, ou e nem, repetem-se numa enumeração, geralmente se separa elementos coordenados, como nessa outra frase do mesmo escritor. Nem tu, vírgula, nem eu, vírgula, nem ela, vírgula, nem qualquer outra pessoa dessa história poderia imaginar. Então, vocês viram que aí eu tenho essa conjunção nem, que é a conjunção aditiva, que ela vem para adicionar, só que ela está repetindo. Como ela se repete várias vezes, ela vem separada por vírgulas, correto? No caso de cima, não aparece conjunção, mas são termos da mesma função sintática, separado pela vírgula. No caso de baixo, tem a conjunção, mas ela se repete várias vezes e eu também separo por vírgula. Conjunções coordenativas, deslocada para o meio da oração. Então, por exemplo, eu tenho essa conjunção, mas ela não está no começo, ela está no meio. No caso do nem ali, estava no começo, mas eu separei ele entre vírgula porque ele se repetiu. Agora, presta atenção nesse outro caso. Quando acontece uma conjunção coordenada, sair da posição padrão, isto é, o início da oração, todos deveriam fazer alguma atividade física diariamente. Ponto e vírgula. Isso não quer dizer, aí vem a vírgula, entretanto, vírgula, que todos devem ser super atletas. Qual que é a conjunção aí? Entretanto, ela não está no começo, ela não está na sua posição padrão, ela está o quê? Deslocada dentro da minha oração, ela está mais para o meio da minha oração. Então, ela vai vir entre vírgulas, são as conjunções que vocês vão aprender nas outras aulas, viu, pessoal? O que são conjunções coordenadas. Bora lá. Orações deslocadas dentro de outra oração. Às vezes, intercalamos uma informação ou um pensamento. Esses fragmentos destacam-se da oração e devem ser separados por vírgula. Por quê? Elas estão deslocadas, mas dentro de outra oração. Sabe quando eu, por exemplo, eu pego uma informação ou um pensamento, tá? Só que ele está como se fosse separado, ele está deslocado dentro da minha oração. E aí eu vou colocar o quê? A vírgula. Ó, atenção ao exemplo. Todos, penso eu. Esse penso eu não precisaria pôr, ele está deslocado aí. Eu poderia falar, todos deveriam empenhar-se para atingirmos o resultado. Só que eu intercalei uma informação, eu intercalei um pensamento. Quando eu intercalo esse pensamento, essa informação, ele vai vir, né, separado por vírgula, porque eu coloquei lá, penso eu, coloquei o meu pensamento. Então, todos, penso eu, vírgula, deveriam empenhar-se para atingirmos o resultado. Correto? Eu coloquei aí mais uma informação, né, dentro de outra oração, que é dentro da oração que já estava formulada. Correto? Orações adjetivas explicativas. Então, primeiro, para vocês entenderem um pouquinho, né? Vocês vão ver isso lá no 8º ano. A questão aqui é saber, quando vocês baterem o olho nessas palavras e pensar, olha, eu vi falar naquela palavra, então aqui vai vírgula, aqui não vai vírgula. Né? Porque para vocês entenderem bem o que é oração adjetiva explicativa, isso aí vocês vão levar um tempinho, porque é assunto de 8º ano, assunto de 9º ano.
tá? Aqui nós estamos falando da vírgula. Só que precisamos ter uma condição prévia, né? Um entendimento prévio para vocês. Então, orações adjetivas explicativas é a qualidade que se associa ao antecedente e são por vírgulas. Então, eu tenho uma qualidade associada ao meu termo antecedente. Aí eu tenho uma oração adjetiva explicativa. Uma oração explicativa gera uma quebra em relação à oração principal e, consequentemente, é isolada por vírgulas. Nesse caso, o uso da vírgula é fundamental para a desambiguação do sentido. O que é isso, essa palavra enorme? Desambiguação. É para não dar duplo sentido. Uma vez que, sem essa separação, a oração passa a ser restritiva, como é possível perceber a seguir. Os artistas, que são vaidosos, costumam exagerar nos gastos pessoais. Os artistas que são vaidosos costumam exagerar nos casos pessoais. Vocês viram que no meu primeiro exemplo, né, eu tenho uma oração explicativa, então por isso eu quebrei com a vírgula. Já no segundo momento, eu tenho a mesma oração explicativa e eu não quebrei com vírgula. Então ele me deu aí uma restrição, correto? Vamos entender, ó. Os artistas, estou falando dele, que são vaidosos, ó, adquirir mais uma informação, entre vírgulas, tá vendo? Os artistas, quais são as qualidades dos artistas? Vaidosos. Então, eu coloquei entre vírgulas, os artistas que são vaidosos, vírgula, costumam exagerar nos gastos pessoais. Então, eu estou falando dos meus artistas, eu estou explicando o que acontece aí com esses artistas que são vaidosos. No caso de baixo, eu não coloquei vírgula. Então, ficou o quê? Essa sem separação, essa oração passa a ser restritiva, né? Como é possível perceber. Olha lá, os artistas que são vaidosos costumam exagerar nos gastos pessoais. Eu não estou evidenciando os artistas. Então, eu estou falando de forma geral. Né? Então, pode ver que me deu um outro sentido. Eu estou falando isso, os artistas que são vaidosos costumam exagerar nos gastos pessoais. Eu não estou explicando alguma coisa assim de maneira mais fundamentada para vocês. Agora, a primeira eu já estou explicando de maneira mais fundamentada. Vocês viram a ambiguidade aí de sentido que dá? Então, vamos lá. Próximo. Vocativo. Primeiro, vocês têm que saber o que é o vocativo. O vocativo é uma parte da gramática, né, que ele está aí para... tem significado de chamar ou invocar. Ele é um chamamento, uma invocação. Então, o vocativo, seja qual for sua posição na frase, deve ser separado por vírgulas. Eu posso ter esse vocativo no final, no começo, em posição padrão, em posição deslocada, aonde ele estiver, né, que ele é esse chamamento. Ele vai ser separado por vírgula. Olha o exemplo. Dona Glória, a senhora persiste na ideia de meter o nosso Bentinho no seminário? Então, eu estou fazendo o que aí? Eu estou fazendo um chamamento para a Dona Glória, tá? Aposto. O que é o aposto? Então, aposto serve para isolar o que eu quero dizer do nome, o que eu quero dizer daquele substantivo, do nome ou numa posição pronominal. Então, exemplo. Assim como o aposto, sempre isolado, mesmo que no início da sentença. Então, assim, mesmo que no início da sentença, mesmo que no meio, mesmo que no final, ele sempre vai ser isolado por vírgula. Vamos ver lá. José Saramago, vírgula, único escritor de língua portuguesa a ganhar o Nobel de Literatura, faleceu em 2010. Então, quem que eu separei aí? Quem que eu isolei aí? José Saramago, que é o nome, né? Então, eu falei dele, é lá, o único escritor da língua portuguesa a ganhar o Nobel de Literatura. Então, José Saramago é o meu aposto. Então, ele está separado entre vírgula. Aliás, José Saramago e o único escritor de língua portuguesa a ganhar o Nobel de Literatura. Próximo.
Um escritor de língua portuguesa a ganhar o Nobel de Literatura, José Saramago, aposto também separado. Correto? Expressões explicativas ou de retificação, quando eu vou explicar ou retificar alguma coisa que aconteceu errado, que aí eu vou consertar. Então, vamos lá. Expressões como além disso, por exemplo, ou melhor, inclusive, isto é, ou seja, a saber, aliás, com efeito, são isoladas por vírgula. José Saramago morreu no dia 18 de julho. Aliás, junho. Eu retifiquei, né? Eu errei, ele não morreu em julho. Aí eu pensei bem, foi em junho. Então eu vou retificar aí. Quando eu vou fazer essa retificação, essa palavrinha aliás aí, ela vem entre vírgulas, correto? Elipse do verbo. O que é elipse? É uma omissão de uma palavra, no caso aqui do verbo, tá? Então, a língua dá a possibilidade de omitir um verbo que já apareceu na oração anterior. Isso se chama elipse. Sua ausência fica assinalada pelo uso da vírgula. Exemplo, Luísa sai para o trabalho às 7 horas nos dias da semana, ponto e vírgula, no sábado, às 9 horas. Qual que foi a palavrinha que foi omitida ali? É sair, né? Porque no sábado sai às 9 horas. Então, eu omiti, ela não está ali. Eu omiti esse verbo. Então, eu tenho que colocar a vírgula depois do sábado, ok? Porque é elipse do verbo, omissão do verbo. Pessoal, por essa aula é só, né? Que já deu, né? Que é muito conteúdo, a questão de vocês usarem a vírgula. Espero que vocês tenham compreendido. Nós vamos fazer exercício para vocês ter treino de onde usar a vírgula. E nas próximas aulas daremos sequências com mais conteúdo sobre pontuação. Correto? Bom dia, boa tarde, boa noite.